O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e das suas famílias. E você que nos assiste também através dos canais da IPPTV, seja bem-vindo e que Deus abençoe o seu lar também, onde você estiver assistindo ou ouvindo a nossa transmissão. O pastor Arival está de férias e ele está curtindo merecidas férias com sua esposa, viajando, está em Portugal. E estamos aqui nessa missão e também para pedir oração para vocês, porque teve uma nova onda aí do que agora a Covid se tornou praticamente uma gripe comum, mas acometeu muitos dos nossos irmãos, então temos presbíteros, pastores, ore por isso, todos com sintomas muito leves, mas é importante que os nossos líderes e pastores estejam bem aí para estarmos aqui todos juntos, amém? Então, por isso, você abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, e nós vamos compartilhar nessa tarde sobre a cura de um surdo. E esse surdo foi alcançado pelo Senhor, demonstrando alguns aspectos para mim e para você nessa tarde, de como que a liberdade do Senhor também nos alcançou e nos deixou como pessoas livres pelo Evangelho da Graça, pelo poder de Deus, porque as portas da graça foram abertas. Então, o tema do sermão dessa tarde é: seja livre, efatá, as portas da graça foram abertas. Por isso, diz a palavra do Senhor, você pode acompanhar comigo, Marcos 7, de 31 até o versículo 37. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Esta é a palavra do Senhor. As portas da graça foram abertas. Se olhar para esse texto no Evangelho de Marcos, é como se nós estivéssemos vendo aqui um livro de aventuras, e não poderia ser menos do que isso, porque Marcos colhe e escreve os relatos de Pedro, o apóstolo que viveu intensamente todos os momentos com Jesus, e os eventos vão acontecendo um após o outro, e quando nos damos conta, parece que estamos dentro da história, caminhando com o Mestre. Esse é o tipo de evangelho que Marcos escreve, e não poderia ser diferente, porque Marcos escreve principalmente aos cidadãos romanos. E o que a gente olha geograficamente no texto aqui, Jesus está prestes a deixar a Galileia para ir para a Judéia, que fica mais ao sul. Mas antes disso, ele quer fazer uma viagem para fora de Israel com os seus 12 discípulos. E ele atravessa essa fronteira ao norte e entra num território justamente gentílico, que está indicado, inclusive, no capítulo 7. Se você voltar lá no versículo 24, você vai perceber isso quando ele sai da região de Cafarnaum e Galileia para a região de Tiro, o que seria hoje, nos nossos dias, o Líbano. E é para lá que Jesus faz essa viagem com os seus 12. E por que ele viaja com os 12 discípulos nesses últimos meses, que deveria ser, na verdade, uma espécie de seminário itinerante? Jesus queria investir um tempo com os seus discípulos para prepará-los justamente após uma confissão de fé poderosíssima que eles fizeram quando Jesus andou sobre as águas, em Mateus 14, 33, antes desse momento, dessa viagem com os 12,
Jesus anda sobre as águas e Pedrão, sempre mais impetuoso, deixa eu ir contigo. E acontece aquela cena que já sabemos, que ele olha e quando ele vê as ondas e o vento, a força, Jesus o toma pela mão quando ele estava afundando. E depois, quando a tempestade se acalma, eles fazem uma declaração que é uma confissão de fé. Tu és o Filho do Deus vivo. Depois dessa confissão poderosa é que Jesus quer investir um tempo de treinamento pessoal, crucial, intenso com os seus discípulos, porque ele precisava fazer com que os seus discípulos estivessem preparados de tal forma para serem os pregadores do evangelho da igreja nascente primitiva, que viria logo em seguida, quando Jesus sopraria sobre eles o Espírito na promessa em que eles deveriam aguardar o Paráclito. É isso que nós estamos agora vendo aqui, quando Jesus vai sair de Tiro e passa por Sidom e chega às proximidades do Mar da Galileia. Justamente, imagine o Mar da Galileia descendo pelo lado leste, ele passa por uma região chamada Decápolis, uma região de 10 cidades helenizadas, ou seja, de cultura grega, nessa influência pagã, cidades não judias, obviamente, e ali cheio de influência de outros deuses, e é nesse lugar que ele escolhe fazer a sua última viagem, numa rota, numa trajetória, onde ele vai passar por esse lugar gentílico, para ter esse tempo de preparação com os seus 12 discípulos. E é importante a gente notar aqui que ele justamente está fazendo essa viagem, essa geografia, porque ele quer chegar no exato momento onde ele vai fazer depois a sua entrada triunfal em Jerusalém, na Páscoa, melhor dizendo, inclusive, no domingo de Ramos, para a preparação da Páscoa. Essa é a cena que a gente está vendo. O final do ministério de Jesus, ele passando por essas 10 cidades gentílicas, pregando, curando e se dedicando aos seus discípulos. E é importante que esse momento aqui, em que ele para próximo ao Mar da Galileia, a gente notar que existe um texto paralelo, e esse texto paralelo está lá em Mateus 15, você pode conferir na sua Bíblia depois, anotar, ou se quiser acompanhar aí. Mateus 15, de 29 a 31, vai nos mostrar, inclusive o versículo 28, é o mesmo relato ali que encerra aquela mãe Ciro-fenícia que vai rogar a Jesus que liberte a sua filhinha endemoniada, e justamente o texto antes aqui de Marcos é o mesmo relato da mulher Ciro-fenícia. Ou seja, Jesus está nessa narrativa onde ele sobe aquele monte para se assentar, para descansar com os seus discípulos. Mas era impossível Jesus e seus discípulos passarem por algum lugar e não serem notados, porque onde Jesus passava com os seus ensinos, as suas curas, as multiplicações de pães e peixes, as pessoas afluíam até ele. E o que acontece aqui, que Marcos não relata, mas Mateus relata, é justamente ondas e mais ondas de multidões se apresentando a ele e trazendo, diz o texto de Mateus, coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros doentes, e a todos Jesus curou. Então perceba que nessa história individual que nós estamos lendo aqui, que acabamos de ler, de Marcos, o texto paralelo, que é o mesmo texto em Mateus, está dizendo que Jesus se assenta naquela região e recebe ali, diante de si, ondas e mais ondas de pessoas doentes, gentias, dessa cidade, dessa região das cidades, ou seja, de Decápolis, e essas pessoas vão sendo curadas, e a palavra diz que Jesus curou a todas. É nesse contexto aqui que Marcos 7 destaca esse milagre peculiar em que Jesus alcança a vida de um surdo gago. Entre todos os doentes que foram postos ali, porque vemos que Mateus nos revela que foram ondas e ondas de doentes, percebemos que Marcos resolveu descrever e selecionar somente esse. Mas como falamos no início, provavelmente foi destacado por Pedro, ao contar e relatar isso para Marcos, porque isso deve ter ficado dentre aquela efusão de curas, dentre daquelas coisas que estavam ali acontecendo, essa cura ficou com uma cor muito vívida na memória de Pedro. Cada detalhe desse esplêndido milagre que acabou de acontecer aqui. E é sobre esse texto que eu quero analisar com você.
sobre esse milagre, sobre a ótica central dessa palavra que Jesus disse a esse surdo, chamada, uma palavrinha aramaica dita efatá. Uma palavra repleta de significados, é claro, e da qual, se a gente pegar a raiz aramaica e abrir ali, significa muita coisa. E nesse texto a gente entende que Jesus vai além da cura física para aquele homem. Jesus, naquele contexto ali, na verdade, ele nos mostra que ele traz e prepara um caminho de liberdade para aquele surdo. E isso pode ser equiparado e comparado para mim e para você. Como que Jesus nos alcançou e como que ele nos curou da doença da morte e do pecado eternos. E por isso nós podemos dizer, fomos livres pela graça de Deus. Efatá, as portas se abriram da salvação para mim e para você. De modo que, assim a gente pode atentar para cada detalhe nessa tarde, da maneira como Jesus Cristo conduziu aquele homem a uma nova vida. Não foi apenas uma cura física, mas foi uma cura espiritual. Aquele homem nasceu de novo. E dessa forma eu quero ver o primeiro ponto dessa tarde com você. É como que Jesus preparou o caminho das portas da graça para aquele homem, e é assim que ele faz comigo e com você. Olhe comigo as condições daquele homem no versículo 32. A gente vê aqui um surdo e gago, e na verdade um surdo e mudo, porque ele não conseguia expressar nenhum tipo de palavra. Ele tinha dificuldades para falar, obviamente por causa da sua surdez. E ele é trazido a Jesus por seus amigos, talvez ali pessoas da sua família, que se importavam com aquele homem, os quais ouviram o testemunho de que um homem chamado o Nazareno poderia ajudá-lo. E aquele homem não era a primeira pessoa que Jesus tinha curado naquele dia. Ele não era a primeira pessoa, mas ele não era somente um dentre as massas, e Jesus trata assim com ele. E aquelas curas que estavam acontecendo ali, Jesus precisava de um tratamento pessoal com aquele homem, para trazer uma marca muito especial nesse texto, que fala comigo e com você nessa tarde. A sua doença era surdez, é claro, e sem reservas, aquelas pessoas se aproximam e sabiam que precisavam colocar aquele homem considerado incapaz de falar de Jesus. Na verdade, todas as pessoas naquela época, inclusive os judeus e os gentílicos, consideravam que uma pessoa que tinha uma doença desse tipo era alguém amaldiçoado. E aí era uma pessoa, inclusive, considerada impura. E, na verdade, uma pessoa que ninguém queria tocar, porque no impuro, alguém que havia recebido maldição, ninguém queria contato. E isso era muito pior no mundo gentílico. E mesmo em Israel, que deveria defender o direito dos excluídos, os surdos mudos eram categorizados como pessoas insanas, pessoas loucas, sem qualquer tipo de direito. E no mundo gentílico, como eu já falei, isso era muito pior. Ou seja, aquele homem que era incapaz de se comunicar, ele era marginalizado, tratado com desdém, por se achar justamente que ele era alguém louco, mentalmente incapaz. Essas eram as condições daquele homem que foi colocado diante de Jesus. E nesse início da preparação do caminho das portas da graça, para os judeus e principalmente para os fariseus, tocar em alguém como ele era você também se tornar impuro e debaixo de maldição também. Mas aqueles homens imploraram para que, o texto nos diz isso, imploraram a Jesus para que Jesus tocasse nele. E Jesus tocava as pessoas que ele curava. Havia ternura no toque de Jesus. Toda vez que Jesus tocava em alguém, havia ternura e amor. Jesus não estava preocupado com uma suposta contaminação, até porque o mais alto, o soberano, o Deus de todo o universo, não pode ser contaminado por nada, nem pelo pecado, nem pela morte, nem pela doença. Jesus não estava preocupado com isso. Aliás, Jesus estava ansioso para tocar as pessoas naquela tarde, mesmo estando preocupado em cuidar dos seus discípulos. É nesse início que Jesus fez isso comigo e com você, no caminho da preparação das portas da graça. Você se lembra do primeiro amor, quando você foi encontrado pelo Evangelho da Graça? Esse é o início do caminho, e Jesus toca o meu coração, Jesus tocou o seu coração, justamente nos alcançando com compaixão e amor. Nessa tarde, você que nos assiste, se você ainda não recebeu esse toque amoroso de Jesus, prepare o seu coração, porque Ele está falando com você nessa tarde.
O Espírito Santo está aqui neste lugar e dizendo ao seu coração: eu quero tocar aonde dói, eu quero tocar no seu coração para curá-lo e lhe dar uma nova vida. Esse é o início, isso é a preparação. Agora veja no versículo 33 o cuidado pessoal de Jesus. Muitas pessoas estavam lá, pelo relato de Mateus, esperando ser curadas. Provavelmente uma fila, uma multidão. Mas esse homem chega e Jesus o leva para fora da multidão, o leva para longe. E esse homem que antes havia sido ignorado, marginalizado e ao mesmo tempo por toda a sua vida tratado com desdém, desprezado, ele nunca havia experimentado algo do tipo, uma atenção tão especial e cuidadosa daquele estranho nazareno. E Jesus o leva para fora da multidão com compaixão e bondade, e o toca num convite para longe da massa, e Jesus utiliza uma linguagem não verbal, o que é uma condição de muita empatia para quem não falava. Ele apenas o conduz, o tocando amorosamente. Jesus não amassa o seu coração. Jesus te trata com amor e carinho, e por isso Ele quer conduzir você com mãos de amor para te levar para o devido lugar, onde você e eu precisamos de um momento a sós com Ele. E aquele homem se deixa conduzir, e aquele homem vai sem nenhum tipo de conhecimento de quem era Jesus antes, apenas um testemunho, mas esse tipo de confiança requer justamente você se entregar e se deixar levar pelo amor e pelo toque de Jesus. Muito mais do que palavras, porque palavras não iam fazer diferença naqueles momentos. E é bem certo que o reverendo Nilson pregou aqui outro dia. Pregação do Evangelho é com palavras, sim, e precisa ser com palavras, com atitudes também. Mas nesse momento, a linguagem que aquele homem entendia era a linguagem que Jesus estava utilizando, de toque, de amor. E Jesus estava pregando sem palavras, reverendo Nilson, mas ao mesmo tempo com atitudes de amor. Muitas vezes eu e você precisamos pregar o Evangelho, sim, a todo tempo e fora de tempo. Mas precisamos tocar nas pessoas como Jesus fazia. Estarmos pessoalmente com ela. Como, por exemplo, você ir a um funeral e simplesmente se colocar ao lugar de alguém. Naquela hora você não tem o que falar muito. Mas só de você estar ali e abraçar, aquela pessoa vai se sentir amada. E é bem certo que aquele homem não era só mais um rosto na multidão. Ele é uma pessoa, ele vai ter um tempo sozinho com Jesus. E a pergunta para mim e para você nessa tarde: há quanto tempo eu e você não temos um tempo a sós com Jesus? Há quanto tempo eu e você não nos dedicamos a entrar no nosso quarto em secreto, e o seu pai que te vê em secreto vai ouvir as suas orações e o seu clamor e vai te abençoar? Tem um tempo a sós com Jesus, e Jesus começa a falar, e aí eu quero fazer aqui vamos dizer, um tipo de paráfrase. Jesus começa a utilizar com aquele homem a sua própria versão, por que não dizer, de línguas de sinais do céu. Temos a Libras, né? Que é língua brasileira de sinais. E Jesus vai tocando a vida daquele homem e vai utilizando essa língua de sinais do céu ao falar com aquele homem. E essa comunicação de Jesus com ele passa por 4 sinais. E é o que eu quero trabalhar com você já no segundo ponto da mensagem. Porque Jesus prepara o caminho naquele homem que estava com aquelas condições totalmente rudimentares, ignorado, paralisado pela própria sociedade. Jesus prepara o caminho tratando ele com toque de ternura e amor, tendo um contato sozinho com ele. E agora a gente chega no segundo ponto, que é: prepare-se para entrar pelas portas da graça. E Jesus faz toda a linguagem para ensinar para ele que Jesus abriria o portal da eternidade para que aquele homem ganhasse uma nova vida. O primeiro sinal, Jesus põe os dedos no ouvido dele. Literalmente, Jesus coloca os dedos na ferida. Só que quando Jesus coloca o dedo na minha e na sua ferida, não é para machucar, não é para acusar, não é para apontar, mas é para dizer: eu vou te curar. É toque de ternura, é toque de amor. E por quê? Porque Jesus estava sinalizando para aquele homem: eu sei onde está o seu problema. E Jesus sabe onde dói em você. Jesus sabe onde dói no seu coração. Jesus usa uma linguagem de sinal muito natural para dizer: eu sei que o seu problema está aqui. E é ele que eu vou tratar. E nesse momento aquele homem que era considerado um insano, um louco, ele não podia ouvir, Jesus sabia disso. Mas Jesus queria que ele soubesse que ele conhecia o seu problema. Será que nós temos permitido que Jesus, com o seu toque curador, toque na nossa vida onde dói?
ou temos fugido por causa dos traumas do passado. Não se deixe levar, não se permita trancar o seu coração nessa tarde por causa dos traumas do passado, mas deixa Jesus tocar aonde está doendo hoje, porque Ele quer curar você. De modo que avançamos mais um pouco nessa linguagem de sinais do céu, e o segundo sinal que Jesus fala com aquele homem é muito similar ao primeiro, porque Jesus cospe e aplica saliva na língua do homem, como se fosse uma espécie de unguento, e eu e você, talvez hoje, nos dias de hoje, achemos isso um pouco nojento até, né? Ele cospe e depois coloca lá na língua do homem. Mas sabe, meus irmãos, para quem já tinha apelado, provavelmente, para muitos deuses do seu mundo pagão e do panteão daquele lugar, aquilo não era nada, porque ele já tinha ouvido falar de um Jesus que curava. E quando ele estava ali, ele se permite, se deixa tocar dessa maneira, e basicamente Jesus está dizendo: eu sei onde está o problema, eu sei que você não somente não ouve, mas eu sei que você não consegue falar. E apontando esse problema, Jesus estava dizendo: eu sei, inclusive, que você não é um deficiente mental. Que somente, e que na verdade era tudo para aquele homem, que provavelmente era um surdo, mudo de nascença, era o maior problema dele, mas Jesus estava tranquilizando o seu coração, dizendo: eu vou resolver o seu problema, eu vou consertar a sua vida, eu vou recriar você. E isso acontece, e esse primeiro e o segundo gesto são lindíssimos. Gesto de cuidado, compaixão, proximidade e amparo. Jesus quer andar ao teu lado todos os dias. Jesus quer amparar o seu coração todos os dias. Jesus quer cuidar de você todos os dias. O terceiro e penúltimo sinal dessa língua de sinais do céu é no versículo 34, quando nos diz o texto: erguendo os olhos aos céus. Ou seja, a gente percebe que Jesus nesse momento está dizendo para ele: o que vai acontecer com você não vem só de mim, vem do alto. E isso quer dizer que não é uma coisa que pode nascer de um homem, ser humano comum, inspirado, que gera uma cura, mas tem que vir do alto, tem que vir de fora, de Deus, para dentro do nosso coração. Jesus olha para o alto e diz: olha, você precisa olhar para Deus, você precisa olhar para o alto. Jesus queria que ele soubesse que aquilo não era mais um tipo de engodo mágico que talvez alguém tivesse tentado aplicar àquele homem no passado. Não era algo ou encantamento dos deuses pagãos que ele conhecia, mas do único e verdadeiro Deus, o eterno, que estava no seu alto e sublime trono, traria a cura para aquele homem. Era isso que Jesus estava dizendo com essa linguagem. Jesus queria que aquele homem passasse a sentir, além do material, além do contato terreno, que aquele homem soubesse que as coisas que estavam aqui precisavam ser religadas no céu. A minha e a sua vida precisam estar sempre nos níveis material ligado com o sobrenatural, ou seja, espiritualmente. A nossa vida não pode viver apenas um trilho capengando. Eu só vivo o lado material, pastor. Ou eu só vivo o lado espiritual. Precisamos viver os dois trilhos, porque essa vida só pode ser vivida se for ligada com Deus. E é isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava remetendo aquele homem para que ele olhasse para o alto também, para uma vida espiritual, e dizendo com essa linguagem: é preciso nascer de novo. Você precisa ser remetido ao Pai. Origem de toda a vida, origem de toda audição, origem de toda fala. E assim, o quarto e último sinal nessa tarde, você vai ver que Jesus usa um suspiro para falar com aquele surdo. Ele toca nos ouvidos, ele toca na língua, ele olha para o céu e, falando como aquele homem poderia entender, ele... O Deus longânimo é assim. O Deus longânimo, que pode ser traduzido também a palavra longânimo, de ânimo longo, ou o Deus, o meu professor de hebraico lá do Rio de Janeiro falava, o Deus de nariz longo, que respira profundamente, porque tem misericórdias para se renovar a cada manhã, para mim e para você. Quantas vezes erramos, pecamos e tropeçamos, e quantas vezes o Senhor está profundamente sendo longânimo e respirando. Ah, meu filho, tenho muitas misericórdias de você. E esse Deus longânimo, assim, Jesus o faz, e pessoas com problema de audição justamente têm
os seus outros sentidos aumentados, principalmente a visão. E claro, a visão era algo muito aumentado na vida de um surdo, porque ele precisava. Eu não sei se você já conversou já tentou dialogar, já tentou travar algum tipo de conversa. Não sei se alguém aqui nessa tarde sabe Libras. Ninguém. Veja, e quando a gente tenta se comunicar, se você perceber ao seu redor, o olhar do surdo, ele está amplamente atento em todos os detalhes do seu rosto para entender o que você está falando. E lá em Curitiba, eu vou ter que fazer um parênteses aqui, eu fiz um evento pela Sociedade Bíblica do Brasil, e nós alcançamos ali um grupo de praticamente 15 surdos que foram para uma palestra. A gente teve que chamar alguém rapidamente para fazer a tradução da palestra, a pessoa fazendo ali em Libras, etc. E no final, eu estava pregando também, quando um dos surdos me procurou e disse, você já tem o seu sinal, que é assim, é o seu nome, é a sua marca. As pessoas, eles olham todas as suas características assim e vão te dar um sinal assim. Eles vão olhar para o Zé e vão falar, esse homem bonito aqui, né, o sinal dele, eles vão fazer alguma coisa. Eles vão olhar para o pastor Nilson, lá, o da barbinha. E aí eles olharam para mim e perguntaram, posso te dar um sinal? Eu falei, pode, qual é o sinal? E eu estava falando o tempo todo de sociedade bíblica ali, pregando e tal, e perguntaram o meu nome. Eu falei, Vinícius. E aí eu vou fazer aqui para você tentar entender mesmo. Então, eu sou pastor, e aí eles fizeram assim. Pastor é assim, viu, gente? É como se fosse o P, e desse jeito aqui é o pastor. E aí, como eu sou da casa da Bíblia, eles fizeram a minha letra V, aí fizeram assim, pastor Vinícius, da SBB, da Casa da Bíblia. E esse foi o meu sinal, isso que ficou marcado. E para onde eu ia, eles iam falar comigo e faziam assim esse sinal. E isso me emocionou muito. Agora vocês imaginem Jesus falando na linguagem daquele homem. O quanto isso tocou profundamente o seu coração. E por causa que aquele homem estava justamente captando tudo que estava ao seu redor, Jesus transmitiu um sinal profundo, com suspiro, empatia, dor, pelo sofrimento daquele homem. E Jesus faz isso como um Deus compassivo que se importa, que tem declarações constantes em seu ministério de misericórdia, de graça, de amor. Eu quero dizer para você, Deus anseia e suspira pela sua vida. Como foi lido aqui em Oséias, um Deus que tem ciúmes do seu povo e da sua noiva. Deus suspira de amor por você e quer que você entenda que Ele está movido por amor e misericórdia por você. E nessa tarde, por fim, dessas realidades inescapáveis que ficaram ao redor daquele homem, certamente ele pensou, um poder compassivo virá do céu e a minha situação vai mudar. Esse Jesus vai me devolver a fala e a audição. E é o que acontece. E finalmente, terceiro e último ponto, as portas da graça estão abertas. Efatá, diz o versículo 34, uma declaração em aramaico, um verbo que queria dizer abra-se. E foi uma resposta instantânea, apenas uma palavra, apenas um verbo, e o poder veio. E no versículo 35, logo os ouvidos daquele homem se abriram. Ou seja, o empecilho também da sua língua destravou. E a palavra em grego aqui é desmos, ou seja, o laço, a corrente que tornavam aquele homem um prisioneiro. A sua língua se soltou e ele falava sem dificuldade. Você entendeu o que aconteceu aqui? Foi um milagre poderoso, porque aquele homem que não ouvia e não falava, e se ele não falava, ele não entendia aquela língua da qual ele havia sido criado no meio daquele povo, e há um milagre instantâneo, porque assim, ouvir é uma coisa, ser capaz de falar uma língua que você nunca ouviu é outro milagre, concorda comigo? Então, nesse momento, o que Jesus está fazendo aqui é um processo de aprendizado instantâneo da tradução do Espírito Santo, é uma previsão do Pentecostes que ia acontecer ali em Atos 2. O milagre é que acontece no cérebro daquele homem, onde ele passa a entender automaticamente e ele passa a falar desembaraçadamente. É por isso, porque quando Jesus fala, quando Deus recria uma nova vida, não há imperfeição. Deus faz tudo novo no nosso caminho, e tudo que é velho fica para trás.
E é por isso que no versículo 33 há um momento ali que a gente fica meio inquieto quando Jesus fala, não fala nada. O sujeito não falava a vida toda. E Jesus diz assim, agora fica quieto, não conta para ninguém. Mas é claro que aqueles homens não queriam e não conseguiriam, nem eu e você, um testemunho poderoso desse. Alguém que não ouvia, que não falava, aprende uma língua instantaneamente, pelo poder do Espírito, e passa a falar desembaraçadamente, numa proporção de notícias, onde que Jesus tentava, e claro que ele conseguiu, era frear um pouco, equilibrar um pouco a notícia dos milagres, para que ele pudesse chegar a tempo em Jerusalém, no tempo certo da crucificação, da morte e da ressurreição. Jesus evitava justamente as armadilhas dos fariseus, para que ele fosse preso. E é isso. E Jesus evitava porque a sua mensagem ainda não estava completa. Jesus não queria ser conhecido como um curandeiro que fazia milagres. Nasceu nazareno, andou entre nós, pregou palavras bonitas e ele era um curandeiro. Não! O que Jesus está dizendo para mim e para você, o que aprendemos aqui, mesmo sendo muitas vezes desobedientes, como aqueles homens foram, para a glória de Deus, Jesus estabelece um ponto para mim e para você nessa tarde. Bênçãos, milagres e curas, sem a cruz e a ressurreição, não são a história completa. Porque a história completa é justamente o que ele fez pelaquele homem ao morrer na cruz do Calvário. E é isso que importa para mim e para você. E o versículo 37 encerra a nossa tarde com uma admiração belíssima no auge daqueles homens que vão dizer: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. O verbo utilizado por Marcos aqui é de alguém que havia sido surdo de uma maneira muito particular, porque ele pega justamente uma única palavra que é mogilalos, que está na Septuaginta, que é a única tradução mais antiga que inclusive Jesus pode ter tido contato com ela e Marcos também. E a única vez que aparece surdo no Antigo Testamento com a mesma palavra em grego, mogilalos, por causa da Septuaginta, é a palavra que Marcos utiliza uma única vez no Testamento para se referir a esse surdo. E por que Marcos faz isso? Talvez numa previsão do reino de Deus, para mim e para você, de como que seriam todas as coisas, porque a profecia em Isaías 35, ela vai nos dizer de que muitos surdos, coxos, doentes, cegos seriam trazidos ao Messias e eles seriam curados, e essa profecia acontece nesse dia aqui. E ao se referir a essa profecia, está dizendo para mim e para você nessa tarde, e a gente só pode se lembrar disso, que tudo que Deus recria e todas as portas da graça que Ele abre para mim e para você, apontam para a eternidade, quando eu e você seremos definitivamente livres de toda doença, de todo choro, de toda mágoa, de toda infelicidade emocional, de toda ansiedade. Todos nós um dia, assim como aquele homem foi recriado, porque o Deus da palavra que disse haja luz e fez a sua criação e viu que tudo era esplendidamente bem e bom no final, é esse Deus que agora está recriando uma nova vida para esse homem, e nessa tarde Ele quer recriar uma vida perfeita e muito boa para você, que ainda não agora, nas mazelas que vivemos desse mundo, mas que apontam para a eternidade. E eu quero encerrar aqui, dizendo que hoje é aniversário do meu pai. Paulo Lacerda, mora no Rio de Janeiro, completa hoje 78 anos. E ele tem Alzheimer. E quando eu vou lá, ele não se lembra de mim. E a gente tem que puxar pela memória. Mas sabe o que é o melhor da graça de Deus, das portas da graça que se abriram e que apontam para essa eternidade, onde seremos todos perfeitos para a glória de Deus, recriados em corpos novinhos em folha, e que passaremos a eternidade justamente glorificando e honrando a nosso Deus, é que um dia eu vou poder encontrar e reencontrar meu pai com a mente sã, e ele vai poder me abraçar e dizer: filho, eu me lembro de você. Por isso, derrame toda a sua esperança nessa tarde diante do Criador da vida, daquele que é o Deus de toda a terra e que pode fazer do seu coração, não mais um coração de pedra, mas um coração novo.
E essa é a viva esperança, mas muito mais do que rever meu pai, que vai ser muito bom, com a mente renovada, com o mesmo milagre que aconteceu na mente daquele surdo. Eu vou rever a cada um de vocês, e principalmente eu vou ver o meu Senhor Jesus, o Criador de toda a terra, o doador da vida, para que eu e você pudéssemos ter as portas da graça. Ele se deixou rasgar na cruz do Calvário, para que eu e você fôssemos alcançados no dia de hoje. As portas da graça estão abertas. Carpe diem, viva o dia, mas viva o dia assim, curtindo Jesus a cada momento. Eu quero orar com você, você que está em casa, você que está aqui. Se alguma coisa travou a sua vida, declare agora numa oração: vem sobre mim, Jesus, e diga efatá, que eu seja livre mais uma vez para te amar e para cuidar das coisas que são tuas, do teu reino. Você quer orar comigo? Fique de pé no seu lugar. Deus, nós te louvamos nessa tarde pela tua palavra, que é poderosa, que é magnífica, que é eficaz, essa palavra que cria, recria e faz novas todas as coisas nas nossas vidas. E ainda que passemos por mazelas nesse mundo, dificuldades emocionais, ansiedades, problemas familiares, doenças, coisas que nos tiram muitas vezes do sério, do sentido, mas ainda bem que a tua mão e o teu poder e o teu amor falam numa linguagem que fala ao nosso coração. Por isso, nessa tarde, toca a minha vida. Toca a vida dos meus irmãos e irmãs nesse lugar, aqueles que nos assistem, para que eles tenham a porta do coração mais uma vez escancaradas para a atuação do teu poder recriador, renovador, que é a tua palavra, porque basta uma palavra tua e todas as coisas se abrem para a glória do teu nome, se abrem para a adoração de quem tu és. Por isso, ó Deus, muito mais do que as bênçãos e muito mais do que as dificuldades, faz-nos entender nessa tarde que a história completa é honrarmos aquele que se entregou na cruz, naquele que ficou mudo na cruz, para que hoje nós pudéssemos declarar e falar da liberdade desse amor. É no teu nome que oramos. Amém. Deus abençoe sua vida.